Há algo em você que as pessoas não conseguem decifrar. Não é a sua roupa, não é o seu físico, não é o seu status, é a forma como você reage. Ou melhor dizendo, a forma como você não reage. Enquanto outros precisam explicar, justificar ou defender cada decisão, você se move de um jeito diferente. E isso incomoda, confunde, provoca. O curioso é que você não aprendeu isso em livros, nem em vídeos, nem seguindo ninguém. Isso acontece no dia a dia, no trabalho, nos seus relacionamentos. Em conversas simples em que, sem perceber, você acaba criando distância sem levantar a voz. Talvez você já tenha notado que, quando tudo fica confortável demais, algo dentro de você se apaga. Talvez você já tenha sentido essa vontade de ir embora justamente quando todos esperam que você fique. E não, você não está quebrado. Você está funcionando com um tipo diferente de mente. Fique, porque agora você vai descobrir os 6 hábitos do homem Sigma que o tornam diferente de todos. Número 1. Afasta-se quando tudo fica confortável demais. Quando tudo começa a funcionar sem atritos, quando o ambiente se torna previsível e as pessoas repetem as mesmas conversas, o homem Sigma sente algo que quase ninguém percebe. Um desconforto silencioso. Não é ansiedade, é um alarme interno. Enquanto outros celebram a estabilidade, ele percebe estagnação. O curioso é que, de fora, parece contraditório. Ele tem o espaço, a rotina, as pessoas certas, até certa tranquilidade. Mas por dentro, surge uma sensação incômoda de estar ficando pequeno para a própria vida. E esse momento é perigoso, porque é aí que ele começa a chegar atrasado a reuniões que antes respeitava. Muda pequenos hábitos sem avisar. Torna-se menos disponível emocionalmente, mesmo quando tudo parece estar bem. Não se trata de fugir das pessoas. Trata-se de fugir da versão confortável de si mesmo. Quando um relacionamento, um trabalho ou um ambiente deixam de exigir atenção, foco e crescimento, a mente dele vai se desligando aos poucos. O silêncio interno fica pesado. Então ele se afasta. Não dramatiza. Não explica. Simplesmente reorganiza a própria vida a partir da sombra. O que muitos interpretam como frieza é, na verdade, uma forma extrema de disciplina pessoal. O homem Sigma se afasta justamente quando o mundo lhe oferece ficar, porque para ele, conforto prolongado significa perder vantagem. E perder vantagem para a sua mente é começar a desaparecer. Número 2. Para de explicar as próprias decisões. Chega um momento na vida do homem Sigma em que ele entende algo desconfortável para os outros. Cada explicação que ele dá abre uma porta. E cada porta permite que os outros opinem, questionem, corrijam ou tentem dirigir o seu caminho. Por isso, ele muda. Antes explicava por que saía mais cedo, por que recusava um convite, por que aceitava um projeto e deixava outro. Hoje simplesmente age. As pessoas percebem na hora, perguntam, insistem, procuram uma razão lógica para se sentirem tranquilas. Mas ele já aprendeu que explicar demais desgasta o seu foco e a sua energia mental. A mente dele funciona melhor quando se move sem ruído ao redor. Há algo poderoso em responder com uma frase curta e seguir em frente. Algo incômodo para quem precisa entender tudo. Algo profundamente libertador para quem já decidiu confiar no próprio critério. O homem Sigma descobre que, quando para de explicar, também para de negociar a própria identidade. Já não precisa que os outros concordem para avançar. Já não adapta seus planos para se encaixar nas agendas alheias. Já não perde minutos defendendo decisões que nascem de uma convicção silenciosa. Enquanto outros se justificam para serem aceitos, ele reduz palavras para proteger a própria direção. E, sem perceber, cria um tipo estranho de respeito. Um respeito que nasce exatamente onde terminam as explicações. E começa a coerência entre o que ele pensa, sente
e faz. Número 3. Desconecta-se depois de socializar. Depois de uma reunião, de um almoço, de uma conversa longa ou de um encontro aparentemente normal, o homem Sigma sente algo que quase ninguém consegue explicar com palavras. Um cansaço mental diferente. Não é tédio, é saturação. Durante o encontro, ele esteve presente, ouviu, respondeu, observou gestos, silêncios, micro-reações. A mente dele não descansa enquanto interage com outras pessoas. Ele analisa, filtra, mede intenções, lê energia. E esse nível de atenção cobra seu preço. Por isso, quando o contato social termina, ele desaparece por um tempo. Deixa o telefone virado para baixo. Caminha sem música, se isola em uma tarefa simples. Cozinha, organiza, treina, dirige sem destino fixo. Qualquer ação que lhe permita voltar a se ouvir por dentro. As pessoas próximas costumam se confundir, acham que aconteceu algo, que ele ficou chateado, que perdeu o interesse. Mas, na verdade, ele está reparando o próprio sistema interno. O homem Sigma entende que a sua clareza mental é a sua maior vantagem. Se não protege esse espaço silencioso depois de interagir, começa a tomar decisões influenciado por vozes externas, emoções alheias e expectativas que não lhe pertencem. Enquanto outros precisam falar mais para se sentirem conectados, ele precisa se isolar um pouco para voltar a se sentir inteiro. Esse afastamento breve não é distância emocional, é manutenção psicológica. É a forma invisível que ele encontrou para continuar sendo dono da própria mente em um mundo que não para de invadi-la. Número 4. Muda de rumo sem avisar. Existe um momento silencioso na mente do homem Sigma em que algo deixa de se encaixar. Não acontece fora, acontece dentro. Uma frase, um gesto, uma sensação mínima é suficiente para que a percepção do caminho mude por completo. E quando isso acontece, ele não convoca reuniões, não abre debates, não anuncia transformações, simplesmente vira. Um dia, para de empurrar um projeto que vinha construindo há meses. Em outro, muda a rotina. Passa a se mover diferente no trabalho, altera a forma como responde mensagens, ajusta a agenda. De fora parece impulsivo, por dentro é exatamente o contrário. Durante dias, às vezes semanas, a mente dele já vinha processando sinais que ninguém mais viu. Incoerências, promessas fracas, microdetalhes que revelam problemas futuros. O homem Sigma não espera o cenário se romper para se mover. Ele se antecipa ao desgaste. Isso gera atrito com quem está ao redor. As pessoas precisam de encerramentos, explicações, rituais de despedida. Ele prioriza a própria direção. Quando percebe que continuar no mesmo caminho vai levá-lo a se tornar alguém que já não quer ser, muda antes de se sentir preso. Essa virada repentina é a sua forma de autocuidado. Ele não quer surpreender ninguém. Quer salvar o próprio foco, a própria energia e o próprio tempo. Porque para a sua mente, permanecer em um caminho errado por compromisso social é um custo alto demais para ser justificado com educação. Número 5. Evita fazer promessas. O homem Sigma aprendeu algo da forma mais dura. Promessas criam expectativas, e expectativas, mesmo quando parecem inocentes, transformam-se em pressão silenciosa. Por isso, ele mede muito bem as palavras. Quando alguém lhe pede algo para o futuro, a mente dele não responde a partir do desejo de agradar. Responde a partir de uma avaliação interna que quase ninguém vê. Tempo real disponível, energia mental futura, imprevistos possíveis, mudanças de cenário, variáveis capazes de alterar completamente aquele compromisso. Ele não promete porque entende que a vida não é uma linha reta. Enquanto outros usam promessas para fortalecer vínculos, ele protege a própria liberdade de movimento. Não porque as pessoas não importem, mas porque sabe que cumprir por obrigação
acaba corroendo o foco e a coerência pessoal. Prefere parecer pouco entusiasmado hoje do que carregar uma dívida emocional amanhã. E há algo ainda mais profundo. Quando promete, ele sente que uma parte do próprio futuro deixa de lhe pertencer, que uma versão dele, que ainda nem existe, fica presa a uma decisão tomada em outro contexto emocional. O homem Sigma escolhe uma forma incômoda de respeito, não oferecer aquilo que não tem certeza de que poderá sustentar. Esse silêncio preventivo evita conflitos, decepções e autotraições que a maioria só descobre quando já é tarde demais. Número 6. Sente-se desconfortável quando recebe elogios demais. Quando alguém o elogia uma vez, ele recebe com naturalidade. Quando os elogios começam a se repetir, algo se tensiona por dentro. Não por arrogância, mas por lucidez. O homem Sigma percebe muito rápido quando um reconhecimento deixa de ser espontâneo e começa a se transformar em um rótulo. E rótulos pesam. Passam a definir como os outros esperam que ele haja, como esperam que responda, que versão dele querem que seja mantida. Isso o incomoda, porque ele sabe que por trás de muitos elogios também se escondem expectativas, lealdades implícitas, pressões sutis, uma espécie de contrato invisível em que o valor pessoal passa a depender de manter uma imagem. E ele não negocia a própria identidade. Por isso, costuma encerrar a conversa. Muda de assunto, minimiza a conquista, desvia a atenção para algo prático. Ele não busca humildade, busca espaço mental. O homem Sigma não quer se tornar prisioneiro do próprio desempenho, não quer se sentir observado ao tomar decisões. Não quer agir para continuar sendo admirado. Prefere passar despercebido a se sentir condicionado pela validação. Enquanto outros se alimentam de aplausos, ele protege algo muito mais frágil e muito mais valioso. A sua liberdade interna para mudar, errar, desaparecer e voltar a construir sem que ninguém exija coerência com a versão que antes celebravam. Talvez você nunca tenha se sentido parte do barulho, nem confortável na multidão, nem motivado pela aprovação. Talvez sempre tenha existido algo em você que o empurrou a se mover diferente, a pensar diferente, a escolher caminhos que poucos entendem. E não porque você seja melhor, mas porque a sua mente funciona sob outra lógica. Uma lógica mais silenciosa, mais incômoda, mais solitária, mas também mais livre. O homem Sigma não precisa provar quem é. Ele constrói isso todos os dias, longe dos aplausos, longe da validação e longe do olhar alheio. Se este vídeo falou com você, não foi por acaso. Agora assista ao vídeo recomendado na tela para se aprofundar ainda mais.